E hoje é dia 27 de novembro de 2025 e o Bitcoin está cotado a 91 mil dólares. O Bitcoin que vem sofrendo uma forte queda desde o 6 de outubro de 2025 e eu fiz o maior aporte da carteira de 10 anos. Não vou revelar ainda, eu quero que você descubra quando os BTC chegarem na minha carteira. Eu vou sacar lá da Coinbase e nesse mesmo vídeo eu gravo a segunda parte. No final a gente dá uma olhada no gráfico do Bitcoin para mostrar aí talvez as minhas expectativas em relação ao preço, porém eu não sou o dono da verdade, né? E tudo que eu disser no final desse vídeo pode ser que não aconteça. Simbora. Então você pode ver na tela da minha carteira de 10 anos, né? Eu estou utilizando o software Blockstream App. Antes ele tinha um nome de Blockstream Green, né? Carteira verde. Ele tem a cotação do Bitcoin e ele está mostrando que eu tenho um saldo total de 4.170.730 satoshi. Eu vou enviar da minha carteira da corretora, tá? Para cá. Eu vou clicar aqui em receber. Ele vai gerar um QR Code, tá? Eu vou enviar, né? Para o meu endereço. Beleza. Vou clicar aqui em enviar, né? Eu vou escanear esse QR Code da rede Bitcoin, eu vou pagar uma pequena taxa, tá? Enviar, beleza. Então acaba de chegar, né, um aviso aqui do software de que eu enviei Bitcoin para cá e veja que eu enviei 703 mil satoshi para minha carteira de 10 anos, né? Claro que não foi o total, né? No caso vão chegar a 702.457 por causa da taxa que a corretora ela cobrou, tá? Então vou registrar isso na minha planilha. Você pode ver que esse preço ele está custando, esses satoshi eles estão custando aqui por volta de 640 dólares, mas eu gastei 580, ou seja, eu comprei na baixa. Vamos lá para minha planilha, né? Logo falar rapidamente aqui, né? Do dashboard, né? Você pode ver que eu tô com prejuízo, né? Caso eu quisesse vender agora de 9%, né? E o valor que eu tenho dos bitcoins totais que eu tenho é 3.000 e praticamente 3.800 dólares, tá? O tempo dessa carteira é 355 dias. O tempo de baixa do Bitcoin desde o 6 de outubro. E esse em verde aqui é a rentabilidade da minha carteira. Eu vou registrar essa compra, vou colocar na data de hoje, obviamente, né? E hoje é dia 27, tá? Então vamos lá, dia 27. Aqui eu gastei 580 dólares, tá? A quantidade de satoshi, né? 702.457 satoshi. Aqui ele vai dar um preço médio de compra, ou seja, 82 mil dólares. Preço médio aqui de compra, né? Pelo que eu gastei. No caso eu comprei a 82 mil dólares? Não. A primeira compra que eu fiz foi em 90 mil dólares. Aí o Bitcoin foi caindo. Aí eu digo, essa porra vai cair mais. Aí foi caindo. Quando bateu ali 80 e alguma coisa, eu fiz um aporte um pouquinho maior. E quando ele retornou, né, para faixa de 82 e ficou segurando, eu fiz mais uma compra, totalizando aqui 580. Então se a gente vir aqui na aba de dashboard, a gente já consegue ver algumas coisas, né? Que agora, de todos os aportes, esse é praticamente 7 vezes um aporte normal da carteira. E agora eu já estou com um total de 4.873.187 BTC. Então, meu preço médio que antes era 100 mil dólares, agora está em 87 mil. Então, se o Bitcoin continuar caindo, tá? Que eu acho que isso pode acontecer, eu vou reduzindo mais meu preço médio, né? Agora vamos falar um pouquinho do preço do Bitcoin. Aqui é o gráfico do Bitcoin, deixa eu aumentar a tela só para a gente finalizar o vídeo. Veja só, esse indicador aqui embaixo chamado RSI, Índice de Força Relativa do Preço. Ele é basicamente um oscilador, tá? Observa que nesse momento aqui anterior, né, quando teve lá a tarifa do Trump, né, a gente fez um fundo nesse RSI no gráfico diário e o preço depois ele começa a fazer outro fundo, né, sendo que o índice de força relativa ele faz um fundo mais alto, tá vendo? Ó? E depois o preço do Bitcoin ele volta a fazer outro fundo mais baixo, porém o índice de força relativa está fazendo um fundo mais alto. Isso é o que a gente chama de divergência, né? O preço está fazendo fundos mais baixos, porém o índice de força relativa ele está fazendo fundos mais altos. Isso pode voltar a se repetir aqui no preço do Bitcoin, tá? Veja essa linha vermelha aqui no índice de força relativa. A gente rompeu essa linha, não quer dizer que agora o preço vai continuar subindo e etc. Não. O fundo ele é uma construção, tá? Eu vou mostrar isso para vocês em outros momentos também. Observa que aqui ele teve uma recuperação, mas toda essa faixa aqui de 93
a 100 e poucos mil dólares, é uma pressão de venda muito grande, principalmente de todas as pessoas que estavam comprando Bitcoin há um ano. Ou seja, as pessoas querem pelo menos sair no 0 a 0. Então, eu ficaria de olho nessa região de 93 até 105, 100 e poucos mil dólares, porque vai ter uma pressão de venda muito grande nessa região, tá? E isso pode fazer o preço voltar a cair, e eu acredito que o índice de força relativa ele volta agora com um pouquinho mais de força, não com fundo mais baixo, mas talvez com fundo mais alto como o anterior. Isso pode se repetir mais de 2 vezes ou 3 vezes, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso se repete não só agora, mas também em outros momentos, ó. Olha só, aqui, ó, no caso do carry trade da China, a gente teve um fundo no RSI no preço, aí o preço volta a cair com um fundo mais baixo que o anterior, porém o índice de força relativa ele fica mais alto. Mesma coisa aqui, ó, foram 3 divergências aqui e aqui 3 divergências aqui. Ah, então foi sorte, só aconteceu 2 vezes, vamos lá. Vamos para trás, ó, vamos aqui para trás. Olha só, o preço, né, praticamente no mesmo nível, índice de força relativa subindo, tá vendo, ó? Aqui o preço não fez um fundo mais baixo, mas o índice de força relativa estava fazendo fundos mais altos. Vamos voltar mais um pouquinho, ó. Aqui, ó, fundo mais baixo que o anterior, aqui mesmo que levemente, mas é um índice de força relativa, o que? Com fundo mais alto, né? Aqui também, ó, fundo mais alto, aqui o fundo ficou, né, no caso um pouquinho mais alto, mas pode acontecer também, o que levou, né, a uma queda. E eu acredito que a gente pode voltar a cair também, sabe por quê? E se a gente agora baixar aqui esse índice de força relativa, tirar ele, colocar uma média, tá? Uma média de 20 períodos aqui, ó. Essa média azul é essa média de 20 períodos. E geralmente o preço encontra resistência nela, tá? Ela serve como resistência. Então toda vez que o preço vai nela, ó, volta a cair, ó. Vai nela, volta a cair. Então ela está posicionada a 93.400. Então eu não duvido que o preço volte até ficar acima dela e depois volte a fazer um fundo mais baixo, rompendo os 80 mil dólares, tá? Isso pode acontecer. Se você voltar até aqui atrás, observe essa linha azul, tá vendo? Ó? O preço cai, retorna a média e depois volta a cair, tá vendo? Mesmo preço fazendo divergente, volta a cair, vai na média, rompe a média, mas tem essa média móvel de 50 e não consegue romper. Quando finalmente o preço rompe as médias, tá? Ele ficou entre essas médias aqui, aí sim a gente retoma a tendência de alta. Ah, mas se for um ciclo de baixa, aí, meu amigo, é caixão e vela preta, rezar para o Bitcoin não ir para 15 mil dólares. Brincando. Olha só, uma confirmação de bloco, né, desses 702 mil satoshis. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.